tô, a minha, foi, a minha, eu não tô conseguindo enxergar a Isabela, mas tá, a gente vai iniciar e aí ela, se ela não tiver, ela chega, né? E, então tá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a mesa vai ser sobre sociobiodiversidade e mudanças climáticas. Eu vou começar me apresentando, depois eu vou passar para o Gabriel. Nós vamos ser os mediadores hoje. Então, eu sou a Adriane, mas podem me chamar de Adri. Eu sou ativista no movimento Fridays for Future, tanto no nacional, local, mas principalmente no Fridays for Future MAPA, que é a sigla em inglês significa Pessoas e Áreas Mais Afetadas, e também sou a coordenadora do Aldeias pelo Clima. E faço parte do coletivo feminista climático Latinas for Climate. Isso daí de Namibia Guarani, que é apresentação longa. E eu sou daqui do Rio Grande do Sul. Então, eu vou passar para o Gabriel se apresentar. Fala galera, tudo bem? Beleza? Para mim é uma honra poder estar aqui. Quero agradecer a oportunidade massa de poder contribuir com vocês. Para que a gente possa trocar e transportar essas pautas necessárias, mas que muitas vezes fica uma bolha simplesmente no elitizada, né? Sendo discutida simplesmente por homens brancos, ricos, que não têm propriedade de fala de mudanças climáticas simplesmente porque não são eles diretamente afetados pelas mudanças climáticas. Então é genial o nosso trabalho de poder simplificar e democratizar o acesso a essas pautas, discutindo a respeito da proteção da sociobiodiversidade a partir das comunidades tradicionais brasileiras e a tamanha importância dela para limitar o aquecimento global e, assim, frear as mudanças climáticas. O meu nome é Gabriel Mendes, eu tenho 20 anos, sou jovem, negro, morador da quebrada da Zona Leste de São Paulo, estudante de Direito, militante e comunicador periférico, ativista e membro do Fridays for Future Brasil, ou simplesmente Guerra pelo Clima, essa organização de jovens que está levando a gente para espaços e não permitindo que esse espaço aconteça sem a presença de jovens. Eu sou fundador também do CITES, que é uma organização que preza pela proteção de pessoas e áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas. E, bom, como eu já disse, é um prazer poder estar aqui e contribuir com vocês. E a gente vai discutindo mais e conversando mais no decorrer do rolê, tá bom? Um abraço e até mais. Valeu. Obrigada, Gabriel. Então, eu queria começar falando um pouquinho. Eu não vou entrar exatamente no assunto da mesa em si, porque eu acho que os nossos convidados e as organizações e institutos têm muito a falar, mas eu queria começar falando que eu vejo, assim, quando a gente trata da pauta climática, que o principal motivo, assim, de não só dessa crise que se entrelaça com outras crises também que a gente vive diariamente, é o colonialismo, né? E a gente percebe todos esses pensamentos que continuam enraizados na nossa sociedade, que esse pensamento de ter que dominar, explorar e que tá tudo bem. E a gente não vê isso somente com os territórios, como, por exemplo, territórios indígenas, a gente vê isso com mulheres também em outras situações, como se tudo tivesse que ser conquistado, dominado, explorado, e é um pensamento super colonialista, né, de que mulheres, a terra, a natureza, tá tudo para servir ao homem. Então, eu vejo que se conecta muito às crises que a gente vê, assim, diariamente. E eu acho que também, quando a gente fala de pessoas mais afetadas, é muito importante a gente ter presença de jovens, como o Gabriel mesmo disse. Ele é um jovem negro periférico, então é importante que a gente tenha tanto juventude negra de periferia, quanto juventude indígena nesses espaços, porque a gente cresce já sendo afetado pela crise climática ou sentindo, né, essas consequências e tentando entender que por que que os líderes políticos não estão agindo para o nosso futuro, né? Por que que o nosso futuro não é tão valioso para eles quanto é para nós? E de entender também que os mais afetados pela crise climática também são aqueles que estão enfrentando estão em situações de vulnerabilidade social e estão diariamente enfrentando outras crises, outras formas de discriminação. Então, a gente não tem como alcançar a justiça climática sem alcançar a justiça social.
Então, estou muito feliz de estar aqui na mesa hoje e ver tantas pessoas incríveis, de estar compartilhando também, ser mediadora junto com o Gabriel. Nós dois somos da Frente Não Branca dentro do Fridays for Future Brasil. E, bom, é isso. Eu acho que se o Gabriel quiser complementar, falar mais alguma coisa. Eu me sinto totalmente contemplado pela fala da Ali. Eu estou muito feliz realmente de poder estar aqui, de poder estar mediando juntamente com a Ali, que é uma pessoa que eu admiro e me inspira muito. Enfim, a pauta climática e ambiental ela foi por um longo processo histórico, elitizada e foi tudo tomado simplesmente por homens brancos ricos que não sabem, não falam, não sabem simplesmente sobre pauta climática porque um conhecimento através da academia não é um conhecimento de fato, né? Você simplesmente lê, você não vivenciar, não é, enfim. Mas enfim, gente, a gente vai discutindo mais no processo aí. E é isso. Obrigadão. Obrigada. Então, eu vou ler algumas perguntas que a gente fez. A gente tem várias perguntas, e até o Rodrigo estava conversando ali com a gente de talvez a gente dividir, mas eu acho que como a gente está com muitas perguntas e poucos convidados, eu vou dar uma lida em algumas perguntas que eu acho que são bem pertinentes, para ir guiando a conversa e a mesa fluir de uma forma legal. Então, eu vou ler. Como vocês veem o poder de mobilização da juventude em suas realidades? Qual o papel das comunidades tradicionais na defesa da sociobiodiversidade? Biodiversidade e sociobiodiversidade é a mesma coisa? E como a sociedade, principalmente urbana, pode auxiliar nisso? Perdão, tem mais uma. Qual a principal consequência das mudanças climáticas para a biodiversidade e como a sociedade em geral é afetada a partir disso? Então, eu vou chamar agora o Instituto Mapinguari para seus 10 minutos de fala. E é isso, pode ir. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Hanna, vocês conseguem me ouvir direitinho? Obrigada. E eu faço parte do Instituto Mapinguari, eu sou diretora executiva do Instituto Mapinguari, que é uma ONG socioambiental do Amapá, fica ali na pontinha do Brasil, no meio da Amazônia, né? Amazônia Legal, Panamazônia, enfim. E não era... Quando a gente fundou o Mapinguari, eu e meus outros companheiros, a gente não tinha a intenção de ser uma organização de juventudes. Mas acaba que até hoje, e nós vamos completar 7 anos agora, nesse próximo mês, somos todos jovens. Né? E acho que isso acaba trazendo um pouquinho dessa primeira pergunta, né? De como é que os jovens se posicionam, qual que é o papel dos jovens, de como a gente pode se posicionar. A juventude, ela está em todos os lugares, ela está inserida em diversas frentes de atuação e em diversas políticas públicas. Então, a gente pode falar de juventude e falar de meio ambiente, a gente pode falar de juventude, falar de saúde, falar de mobilidade urbana, a gente pode falar de mercado de trabalho, a gente pode falar de educação. Então, a juventude, ela está ocupando todos esses espaços, mas a gente não está conseguindo necessariamente ser ouvido dentro desses espaços. Aqui, dentro desse espaço que a gente está construindo agora, da Cúpula dos Povos, e isso é muito bonito, porque é algo que tem surgido de novo para dentro de uma frente de meio ambiente, né? Que a juventude tem tomado essa força para pautar. Sim, vamos falar sim sobre o meio ambiente e vamos construir, né? E não necessariamente numa mesa específica para falar sobre juventudes. Mas já que a gente está ocupando tantos espaços, e a gente principalmente também está ocupando os espaços, por exemplo, de pesquisa dentro das universidades, por que que a gente não tem esse espaço de construir também outras temáticas, já que nós estamos tão inseridos dentro de outras temáticas? Né? Então, e para além também da gente ter esse papel de protagonismo, de termos a nossa experiência, a nossa vivência e de estarmos envolvidos no mercado de trabalho e na pesquisa com essas outras temáticas, surgem também
outras questões, assim, de que a juventude, ela sempre se colocou como vanguarda de muitas coisas, né? A maioria dos movimentos sociais, a maioria das grandes revoluções, ela foi construída pela juventude. E, mais uma vez, a gente vem fazendo isso dentro dessa geração, né? A gente não quer mais do mesmo, a gente consegue enxergar o que não tem funcionado e consegue propor novas agendas, novos futuros, né, para o que a gente quer enquanto perspectiva de vida. E para além de falar de futuros também, a gente precisa falar de presentes. Né? Que quando a gente cita os jovens, a gente fala muito sobre eles são o futuro da nação, são o futuro do planeta, é sempre esse discurso de futuro. Mas como é que a gente vai falar de futuro se é o nosso presente que já está ameaçado? Né? Se é trazer a crise climática, ela já não é mais uma questão de futuro, ela é uma questão de presente. E a juventude, ela já vem sentindo a crise climática, ela não está mais para os nossos filhos, ela não está mais para os nossos netos, ela está para a nossa geração de agora. Então, não tem como a gente deixar de fora falar de juventude, porque a gente vem vendo os espaços de tomada de decisão que já são construídos por essas pessoas que o Gabriel e que a Adriane colocaram aqui para a gente, que são pessoas brancas, que geralmente são homens cis, que geralmente têm acesso a uma grande quantidade de recurso financeiro, e não são as pessoas que são as mais impactadas com a crise climática. São as pessoas que mais contribuem com a crise climática, porque são aquelas que mais têm como consumir, né? Está tudo muito ligado também à questão de consumo, de emissão de carbono, enquanto as pessoas que têm menos acesso a recursos financeiros são aquelas que menos contribuem com o agravamento da crise climática, entretanto, são aquelas que mais sofrem as suas consequências, porque elas estão ali na base, né? E aí a gente traz também a questão da injustiça climática, um conceito de injustiça climática, que é justamente esse exemplo que eu coloquei para vocês, de falar que as pessoas que menos contribuem com a crise climática são aquelas que mais estão em situação de vulnerabilidade social e que mais sofrem as suas consequências. Enquanto esses líderes mundiais que estão em uma outra posição social e que também têm esse poder de tomada de decisão para pensar novas medidas, novas políticas públicas e cumprir ou descumprir os acordos mundiais também que são colocados para a crise climática, eles não são essas pessoas que são afetadas pela crise climática. Então, o que a gente pode pensar em relação a uma solução para isso? Né? Poxa, essa galera está ocupando esse espaço, não está sofrendo a consequência. A galera que está aqui embaixo não está ocupando esse espaço e sim, está sofrendo a consequência. Então, precisa haver esse esforço muito grande dessa juventude que está aqui, da gente conseguir chegar nesses espaços também de tomada de decisão. Porque nós estamos justamente nesse movimento de conhecimento, nós estamos nesse movimento de pesquisa, de engajamento, de ativismo, de propor projetos realmente, e a gente precisa que a nossa voz ela não seja só ecoada, mas que ela seja ouvida e que ela seja também levada em consideração, e que ela seja algo que a gente possa transformar em uma realidade para a vida das pessoas. Eu não sei se eu ainda estou no meu tempo e eu esqueci a próxima pergunta. A última pergunta, quer que eu repita? Sim, por favor. Qual a principal consequência das mudanças climáticas para a sociobiodiversidade e como a sociedade em geral é afetada a partir disso? Nossa, isso é difícil. Falar de juventude é bem mais simples, né? Quando a gente está dentro de um lugar de juventude, mas também, né, é isso, da gente também estar dentro desse lugar enquanto sociobiodiversidade. E aí eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan também, que o Mapinguari, ele faz parte da RELAC, que é a rede de jovens líderes em áreas protegidas e conservadas da América Latina e do Caribe. E no ano de 2020, a gente construiu um manifesto com instituições da América Latina, apenas com pessoas jovens. Bruninha, do Comitê Chico Mendes, faz parte da RELAC, também está aqui presente na nossa reunião.
nessa nossa mesa. E o eixo central em que a gente pautou o manifesto da RELAC foi autonomia e sociobiodiversidade, falando principalmente a um nível de Panamazônia, né? Porque existe essa ideia muito central de que a Amazônia é biodiversidade. E aí traz um pouco, acho que alguma outra pergunta que tem por aí, que é tentar entender essa diferença entre biodiversidade e sociobiodiversidade. Quando a gente olha para a Amazônia, a gente ouve falar muito fortemente de biodiversidade em relação à diversidade de fauna e de flora que existe dentro da região amazônica. Entretanto, agora tem se começado esse debate de falar também da pluralidade de culturas e de formas de viver que existem dentro da Amazônia. A forma que eu, Hanna, vivo a minha Amazônia urbana dentro do município de Macapá, capital do Amapá, é diferente da que a Bruna vive no Rio Branco, no Acre, que é diferente da que se vive em Chapuri, no interior do Acre, que é diferente da que se vive na beira Amazonas, enquanto ribeirinhos, enquanto extrativistas, enquanto quilombolas e enquanto povos indígenas, que só os povos indígenas também, a gente sabe que existem mais de 300 povos dentro do Brasil, e a maioria deles se concentra, inclusive, dentro da Amazônia, né? E pautar a crise climática, a gente não passa a partir também só dentro de uma pauta de meio ambiente, como a gente está passando também por uma pauta de desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento é algo que a Adriane trouxe também no início, ele perpassa muito pela questão colonial, né, de que foi trazido e é imposto a nós, dentro do Brasil, dentro de região amazônica, que é um lugar pelo qual eu falo também muito fortemente, que é imposto a nós um modelo de sistema econômico único e que é um sistema de modelo econômico predatório, em que tudo a gente usa como recurso. Quando a gente vê uma floresta em pé, a gente pensa em recurso. Quando a gente vê um rio, a gente pensa em recurso. Quando a gente pensa em tempestades, a gente pensa em recurso. Como fazer com que tudo isso se transforme em dinheiro? Né? Basicamente isso. E quando a gente vem trazer a sociobiodiversidade para esse tema e vem trazer os modos de vida das populações para esse tema, a gente tem aí uma gama de possibilidades e de formas de viver que tem outras formas de se relacionar com o que é a natureza. Passando também por uma questão muito espiritual, e isso é muito importante também da gente falar dessas relações espirituais que são construídas a partir do que é a natureza e que acabam sendo predadas pelo sistema que é imposto a nós dentro dos nossos territórios, né? Então, a gente consegue enxergar nesses vários modos de vida, beleza, acabando o tempo, a gente consegue enxergar nesses vários modos de vida várias alternativas para que a gente consiga se desenvolver ou viver realmente de uma maneira muito mais tranquila e muito mais harmoniosa com o que a gente tem enquanto casa, enquanto planeta Terra. Obrigada, gente. Foi muito bom te ouvir, muito parabéns pela fala e obrigado pelo ensino também que nos deram, né? Mas a próxima convidada vai ser a Isabelle, da Utopia Negra. Tem mais 10 minutos de fala. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Infelizmente, vocês não vão conseguir ver meu rostinho porque eu tô com problemas técnicos. Eu quase que eu não consegui entrar. Tive que ir atrás de outro computador, mas enfim. Muito boa noite, né? Como já foi dito, eu sou Isabelle Guabiraba, eu faço parte do coletivo Utopia Negra Amapaense, que é um coletivo aqui do estado do Amapá. Para além de eu ser uma mulher ativista dentro do coletivo, eu sou engenheira florestal e uma pesquisadora. Então, eu pesquiso desde o ano de 2016, que foi o meu ingresso na graduação, especificamente com comunidades tradicionais, dentro do conceito e entendendo o conceito do que é sociobiodiversidade. Deixa eu entender um pouco, eu estou meio perdida, para eu seguir a linha das perguntas, é isso? A gente tem umas perguntas, são perguntas norteadoras, mas tu pode seguir no que tu achas que seja pertinente falar e Tá. que vá ser no tema. Tá bom. Eu vou começar pelo final, na verdade, porque eu fiquei bem inquieta quando eu vi essa pergunta, né? Que
se biodiversidade e sociobiodiversidade é a mesma coisa. Eu acho que na discussão completa do que é mudanças climáticas, de sociobiodiversidade ou de qualquer tema que seja socioambiental, a gente ainda tem muitas falhas enquanto pessoas que têm acesso a informações, porque, por exemplo, eu sou uma pesquisadora, uma mulher negra aqui do estado do Amapá, mas eu tive acesso a entrar na universidade. Então, a gente tem que trabalhar ainda muito essa parte conceitual do que é biodiversidade, do que é conservação, do que é preservação, e biodiversidade e sociobiodiversidade não tem nada a ver, são interligados, mas a biodiversidade, como bem dito Hannah, é a visão atual do que é a Amazônia para as pessoas de fora. Essa visão ainda muito micro de que aqui só tem fauna e flora e que as pessoas estão sendo deixadas de lado. E puxando para outra pergunta que eu também achei bastante pertinente, qual a importância da proteção e conservação do meio ambiente a partir das sociedades tradicionais? Eu acho que o conceito de sociobio ele é criado e motivado para as populações tradicionais, né? Porque aí entra também a questão dos produtos da sociobiodiversidade, que é uma linha de pesquisa minha também. Trabalhar essas cadeias dentro das comunidades tradicionais é importante, né? Incentivar com que não só conserve a floresta, mas que gere renda para essas pessoas e qualidade de vida também. Pensar que cada vez mais a gente fala dentro do debate que as pessoas mais impactadas são as populações tradicionais, populações indígenas e populações periféricas. E também, né, essa relação do racismo ambiental é importante. Deixa eu só me colocar aqui. Quais os benefícios gerados a partir dos recursos da sociobiodiversidade? Né? Os recursos, os benefícios são imensos, como eu já citei. Né? Esses recursos da sociobio, a gente precisa trabalhar cada vez mais quais são as cadeias produtivas que estão presentes dentro dessas comunidades. E aí também pensar em quem são os principais mobilizadores. A gente precisa entrar mais nas comunidades, a gente precisa mobilizar mais os jovens que estão ali, porque quando eu entro numa comunidade tradicional e vejo que tem ali juventude que está sagaz, juventude que é mais jovem que eu, porque eu sou uma mulher jovem, tenho 23 anos, só que eu entro em comunidades tradicionais e vejo pessoas de 23 anos que estão longe de ter o acesso que eu tive e por pura falta de oportunidade. Então, acho que o nosso papel, enquanto a gente repensar em quem são os principais mobilizadores, transformar a juventude que está tendo acesso aqui, por exemplo, a essa reunião, mas eu acho que mesmo em contexto pandêmico, a gente já passou da hora da gente cada vez mais mobilizar as pessoas que estão dentro das comunidades tradicionais e torná-los não só objetos de estudo, mas atores da discussão em questão. Eu acho que também gerar essa questão aqui, né, da agricultura familiar de produtos, acho que cada vez mais a gente transformar essas pessoas atores da discussão, mas também fortalecer a produção deles e motivar ainda mais a visibilidade, o máximo que a gente puder. Visibilidade, por exemplo, a gente ir nas entranhas das comunidades mais isoladas que a gente puder conseguir e trazer, para além das pessoas para a discussão, mas trazer também o que eles têm ali, qual que é a vivência deles, o que está faltando e o que eles estão produzindo, porque muitas vezes as comunidades estão ali produzindo produtos incríveis, mas que não têm acesso a, por exemplo, pensando em cadeias produtivas, a compradores, a meios logísticos de conseguir levar aquele produto para uma possível venda, e às vezes tudo eles produzem muito, mas não tem para quem vender e acaba estragando e acaba não gerando renda e consequentemente não traz qualidade de vida. Eu não tenho tempo, gente. 5 minutos. 5 minutos.
Recentemente, dentro do coletivo Utopia Negra Mafaense, a gente trabalhou uma parte de uma Amazônia que eu não tive a oportunidade, né? Vivo essa Amazônia, mas as entranhas da Amazônia urbana. E cada vez mais pensar, por exemplo, aqui a gente tem uma realidade de favela horizontal, que são as áreas de ressaca. E a gente está aqui no meio urbano, mas a gente não conhece a realidade dessas pessoas. E elas estão ali em contexto total de racismo ambiental, e essas questões não são mostradas, não são discutidas, as políticas públicas não chegam lá, e tem uma base principal de falta de acesso com saneamento básico, água potável e energia elétrica. A gente precisa falar de energia elétrica, inclusive aqui no estado do Amapá, que é uma questão precária, e tudo isso é reflexo do racismo ambiental, e eu tenho certeza que é um problema para outras populações periféricas que estão presentes no Brasil inteiro. Eu acho que eu fui bem rápido, mas acho que eu consegui perpassar em todas as perguntas. Maravilhosa, eu achei. Foi muito, muito, muito bom te ouvir, muito obrigada. Eu vou chamar o próximo, que é o GT de Biodiversidade do Engajamundo. Parece seus 5 minutos, ó, louca. Seus 10 minutos de fala. Carlos, teu áudio tá ligado. Gente, quem que vai falar pelo GT Biodiversidade do Engajamento? É a Mangaí? Bom, não sabia que era para mim falar, estou sabendo agora. Faço parte do Engaja, faço parte do GT Bio, então posso falar, assim. Enfim, na verdade, acho que, assim, quando fala de mudanças climáticas, as pessoas imaginam que ela só se direciona às questões de clima, né? Mas ela perpassa por vários outros temas que às vezes a gente não tem nem a dimensão do quanto que ela impacta. E aí eu vou me referir mais específica, eu vou falar, não, e mais específico às questões de gênero, né, que é onde eu tô, atualmente, assim, é onde eu tenho mais percorrido, né, esse caminho de direito das mulheres indígenas, enfim. E trazendo um pouco, né, de onde eu venho, do meu território, eu sou daqui da Bahia, do território do povo Pataxó Rãrãe, da aldeia Caramuru, e nosso território, as primeiras retomadas dele foi em 72. E a luta pela demarcação da nossa terra durou 30 anos. E durante esse percurso a gente teve muitas perdas, né? Muitas perdas de nossas lideranças, mães que já não têm mais seus filhos devido à luta, mulheres que perderam seus companheiros devido a essa luta pelo território, essa luta coletiva. E aí demorou uma luta, né, de 30 anos para um processo de demarcação que no Brasil levaria aí, né, em torno de 5 anos para ser efetivado, né, esse processo, né, de percurso, né, que tem todo etapas, né, a demarcação de terras indígenas tem etapas, se eu não me engano, não sei se é 8, são 10 etapas, enfim, tem um estudo antropológico, né, tem um relatório, né, tem uma série de etapas, mas e aí, os mais velhos da minha comunidade tinham esse entendimento que com o território demarcado os problemas iriam cessar, né, iriam acabar, a gente poderia viver em paz. Mas a gente viu que as coisas só se acirraram e só aumentando os problemas. E uma nossa dificuldade é justamente no acesso à água potável, né? E quando a gente faz esse olhar específico para as mulheres de dentro do meu território, a gente vai entender que quando elas produzem o artesanato delas, que elas poderiam estar utilizando a renda que ela está, né, tentando ali tirar com a venda do artesanato dela, ela está abrindo mão, né, de comprar algo para si, para comprar algo para a família, e aí a água, que é o essencial, né? Então a gente percebe o quanto que essas
alterações no clima e ações humanas, né, que é o que prejudicou muito o nosso território, foi essas práticas, né, de fazendeiro, né, sobre o nosso território. E aí a gente vai ver mulheres que caminham não sei quantos quilômetros com uma garrafa, um balde na cabeça com água. São mulheres que estão cada vez mais desenvolvendo problemas de saúde, né? Porque não tem água de qualidade para beber, e aí acaba adoecendo a comunidade como um todo, né? Não só as mulheres. E eu acho que também descentralizar a pauta climática, a gente entende o que está acontecendo na região norte, os enfrentamentos, as invasões com garimpeiros, né, as questões que existem, né, que só vem se intensificando ainda mais nesse governo, né, que incita o ódio. E aí, quando a gente vai olhar para o Nordeste, né, a gente também vê hidrelétrica, né, projetos de hidrelétrica, abrir para mineração, né, assim como o meu território também, e agora com essas PLs que vem tramitando aí no Congresso, tudo isso aí é preocupante para nós, povos indígenas, de uma maneira geral, né? E, e acho que era isso, acho que meu tempo também já está concluindo. A gente também tem a fala aqui da parente Luana, né, que vai aí trazer um pouco desse olhar aí do Sul também, que é muito invisibilizado quando se refere na pauta climática no Brasil, né? E até quando a gente vai sair para fora do Brasil também, a gente vê uma centralização como se o Brasil se resumisse apenas na região norte, né? E a gente esquece, né? Hoje mesmo aqui está acontecendo o acampamento dos povos indígenas da Bahia, tem mais de 1.000 indígenas acampados aqui em frente ao centro administrativo da Bahia. Hoje teve, inclusive, confronto policial, né? A gente estava ali em frente à governadoria daqui do estado da Bahia, os professores, estudantes, né? Enfim, todos que estavam ali do acampamento, reivindicando uma equiparação salarial dos professores indígenas, que recebe bem muito menos de um não indígena. Professor no Brasil já é desvalorizado, imagine aí um professor indígena recebendo R$ 900 por mês, né? Isso quando não tem seu salário atrasado. Então, é uma injustiça tamanha, uma falta de respeito sem tamanho. Na minha aldeia, agora no dia 18 de abril, uma mulher da minha comunidade foi brutalmente espancada pela polícia do estado. Então, a polícia que está aí, ela está para exterminar com o povo indígena, exterminar com o povo preto, né? E assim como a gente perdeu Galdino em 97, em véspera também, ali do dia 19 de abril, a gente também teve esse receio. Então, é como se a gente estivesse rememorando um capítulo, um episódio da nossa história, Pataxó Rã, que a gente não quer rememorar. E aí o que a gente cobra agora é justiça, né? Porque foi com Laurena, mas poderia ser com qualquer outra mulher naquele espaço público, né? E até quando que nosso sangue vai ficar continuando derramado, sendo derramado, né? Até quando as palavrinhas bonitinhas vão ficar circulando, né? E enquanto, na verdade, nosso povo está apanhando. E isso porque foi na vista de muita gente e foi com uma mulher que quase teve um traumatismo de craniano, gente. Gente, uma mãe de família, né? Com tontura, o Estado não está arcando com nada, até hoje não teve nenhum posicionamento, né? E o que mais dói sobre todas as violências que nós mulheres indígenas enfrentamos no Brasil é o silêncio de muitos, é o silêncio de muitas. É isso que continua matando o nosso povo, né? Então, acho que um momento agora é de união, de segurar as mãos e a gente falar uma palavra só, né? O grito só, o grito pela vida, né? E acho que é isso que fica. Muito obrigada, Mangaí. Isso é incrível. Eu queria chamar agora o Instituto Socioambiental para seus 10 minutinhos. Gente, desculpa não chamar pelo nome, mas aqui eu não tenho nome, eu só tenho o nome da organização aqui. Eu não sei quem vai falar pelo Instituto Socioambiental.
Beleza. Eu vou passar para a próxima organização, que é o Observatório da Mata Atlântica. Então, acho que a gente passa. Eu vou abrir o debate, então. Eu vou chamar primeiramente a Luana Caigangue, minha conterrânea. A gente tem 3 minutinhos de fala, mas a gente vai abrir o debate, então vai fluir de uma forma mais tranquila e tudo mais. Pode falar, Luana. Boa noite, né? Eu estou usando dados móveis aí, se eu ligar a câmera vai começar a falhar aqui. E agradeço, né, por estar aqui, a Mangaí, por ter me indicado aqui para também poder estar contribuindo com vocês, né? E em relação a questões territoriais, compartilho muito com a Mangaí esse sentimento de que os povos, né, muitos do sul, o Sudeste, assim, a gente também é um pouco invincibilizado nessa questão das pautas climáticas, né? Então, como eu falo muito aqui, e também nas COPs, eu também levantei essas questões muito, né, sobre a questão nossa, que é dos povos indígenas do Sul também, né, como a Mangaí também tem esse sentimento por parte da Bahia, né, da localidade de lá. Eu sou do povo Caingangue, né, também faço parte do coletivo indígena da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, e também faço parte da Juventude Indígena Sul, né, que a gente está em construção, né. Também fiz parte da Comissão Nacional de Juventude Indígena, né, então venho aqui também pedir, né, e também relatar um pouco sobre o que está acontecendo em relação ao território, né, as questões de mudanças climáticas, como a gente aqui vem vivenciando muito mesmo, né, tanto as questões dos territórios indígenas urbanas quanto os do interior, né. Então, esse sentimento, assim, de grande perda, assim, é em relação à nossa grande árvore araucária, né. Não sei se vocês conhecem aquela que dá o pinhão, né? Então, para nós, os caingangue, é uma árvore muito sagrada, né? Então, como a gente sabe, ela está em extinção, né? No sul, né, do Brasil. E em relação a essas questões, a gente vem procurando dar muita visibilidade também, né, para com que nós mesmos, nós, juventude, a gente tentando mostrando, mas é a realidade dos outros povos indígenas, como em todo o Brasil, né? A gente está pensando em fazer um documentário, né, para poder estar mostrando a realidade dos povos indígenas, onde não são dali da Amazônia, né, de fato, né? Então, a gente quer mostrar mesmo como é que vem ocorrendo, né, essa destruição dentro dos nossos territórios hoje, que fere muito a questão do bem viver e da saúde dos nossos povos, dos nossos mais velhos, das nossas crianças, né? Então, a gente não... falando de mudanças climáticas, a gente não está falando só apenas da questão da destruição, mas e sim da questão das nossas vidas, né? Então, isso a gente tem uma relação, um contato em que, junto com essa mãe natureza, que é muito forte, né? E a gente sabe que não é só os povos indígenas hoje que vão estar sofrendo, ou os povos menos favorecidos que vão estar sofrendo, e sim a sociedade inteira, né? Tanto a questão dos políticos também, né? Então, eu acho que a questão nossa hoje aqui é a gente estar mostrando mais, dando mais visibilidade, até mesmo o que vem ocorrendo não só dentro da Amazônia, mas e sim o contexto do Brasil inteiro, entendeu? Então, falo aqui também que em relação à nossa questão da biodiversidade, que como vocês falam, né, eu acostumo muito a eu não coloco, para mim o território é uma só, né, ela não
não tem divisórias para nós, né? Então é um contexto de que a gente vem tendo essa questão, essa ligação muito forte. Então, para a gente não tem essa separação do território, né? Do corpo, né? Então, para nós, hoje, o território é vida, né? Então, nossos ancestrais nos trouxeram até que nos ensinaram, né? Que essa conexão, ela vem muito além do que a gente imagina hoje, né? Se eu falar muito, gente, vocês me avisem, tá? Porque eu gosto muito de falar do tempo, né? Em relação ao tempo. E também se quiserem abrir para uma roda de conversa também, que eu adoro roda de conversa, né? Gosto muito de estar ali conversando assim e também tirando, né, algumas dúvidas que muitas pessoas também têm, né, em relação a isso, né? Falta 1 minuto ainda. Mas então a minha contribuição é isso, né? Que a gente também possa olhar não para todos, né? Como eu digo assim, para todos os povos indígenas hoje, né? A gente são mais de 305 povos indígenas hoje no Brasil, né? Então eu creio que vamos poder procurar assim em cada cantinho assim alguém que também possa estar semeando, né? Levando essa questão para outros lugares também, né? Então, é isso. Acho que já deu tempo, né? Muito obrigada, Luana. Que incrível te ter aqui, trazendo essa perspectiva do Sul. É muito, muito importante a gente ter juventudes e lideranças indígenas do Sul, porque é realmente uma região bem esquecida, mas que também sofre bastante. E, perdão, pode falar. Não, realmente isso que tu falou, né? Eu esqueci também de relatar que aqui também, não muito recentemente, assim, que era para ser criada a maior mina de carvão da América Latina, né? Só que aí com o pessoal, todo o engajamento nosso, assim, com uma outra organização, né, outra ONG, a gente conseguiu, né, com que parasse, mas eu não sei como é que está esse debate ainda, né? Então a gente vem aqui pensando o que a gente pode estar contribuindo nessas questões com vocês, né? Exatamente. A mina, inclusive a mina Guaíba, né? Que a gente ficou aí por um bom tempo esperando, entrava em processo, saía, né? Eles arquivavam ali para fingir que não iam fazer e tá todo um processo, mas muito obrigada de novo pela fala. Eu acho que a gente pode abrir para debate, então mais pessoas que queiram contribuir, eu peço que coloque um asterisco no chat, e aí a gente vai chamando em ordem, mas serão falas curtas, então 3 minutinhos no máximo. Vou já chamar a primeira pessoa, Ângelo Miranda, por favor. Oi, pessoal. A luz aqui está um pouco ruim, estou nos dados móveis também, espero que não falhe. Eu estou aqui representando a Alternativa Terra Azul, uma ONG, e o FBONS, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. Está sendo muito gratificante ouvir aqui esse processo, a gente já ir fazendo essas plenárias aqui, poder todo mundo ter fala, conversar, se alinhar, né, sobre o que a gente vai levar para a Cúpula dos Povos. E eu queria trazer aqui essa visão da juventude, né? Que é essa questão socioambiental, porque quando a gente fala de perda de biodiversidade, com as mudanças climáticas, com esse sistema destrutivo em que a gente vive, isso também se reflete na sociedade, né? Então, as populações indígenas, as juventudes, todos os movimentos de periferia que sofrem enfim, é um genocídio mesmo, né? E é uma coisa que a gente tem que levantar isso, porque é isso, a diversidade, ela é a essência do mundo, né? Você pega a natureza, tudo existe por conta da diversidade. As coisas se equilibram, as coisas se completam, se reproduzem e tudo vai acontecendo. Quando a gente vai acabando com a biodiversidade, quando a gente vai fechando o sistema,
vai fechando só nas pessoas brancas, só nas mesmas classes, nas mesmas visões de mundo, isso é a morte, né? Então, muito importante que as nossas vozes estejam se levantando aqui, e dentro disso eu só queria rapidamente falar que a gente aqui em Brasília, desculpa, eu não falei, né? Eu estou aqui no Distrito Federal, em Brasília, e a gente está preparando aqui uma comitiva para ir para a Cúpula dos Povos. Estamos dialogando, se tiverem mais pessoas aqui que também estejam se articulando para ir, vamos entrar em contato, vamos fazer esse contato, e uma comitiva de juventude, uma comitiva para levar vozes plurais aqui do Cerrado para Rio+30, para a Cúpula dos Povos, para a gente poder, enfim, trabalhar junto, né, por uma coisa importante, por uma coisa que a gente está aqui, pela nossa vida, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala. A próxima chamada vai ser a Eliana Santos, do PIB na Carroça. Boa noite a todas e a todos, né? A potência dessa Cúpula dos Povos, né? Eu já não sou tão mais jovem, né? Eu vi a Rio 92, eu já estou com 49, é muito bom, né? A gente vê a potência das falas. A questão que a gente quer colocar, né? Eu estou representando aqui o movimento de pimpadores, a ONG Pimp My Carroça, né? Que trabalha há 10 anos com catadores de materiais recicláveis. Quando a gente fala de sociodiversidade, eu acho que é importante, e de emergência climática, é importante também a gente pautar sobre a questão do papel dos catadores no combate ao desmatamento. Quando a gente pensa que essas pessoas, né, representam a maioria do que é reciclado hoje no país, vem das mãos desses trabalhadores que são marginalizados, né? Então entra na questão do debate também do racismo ambiental e do papel deles, que muitas vezes é esquecido em relação à emergência climática. Na medida em que a gente tem as empresas hoje, a gente viu o último decreto aí do governo em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, abre uma brecha bem grande para que as indústrias, as empresas continuem fazendo embalagens, continuem produzindo sem se preocupar com a logística reversa. Isso quer dizer o quê? Mais desmatamento, mais recursos naturais que vão ser retirados, né, do meio ambiente, mais poluição. E, por um outro lado, quando a gente fala também da questão da logística reversa e da economia circular, a gente também precisa intensificar isso numa grande agenda de nós, ONGs, em relação ao consumo consciente, ao consumo responsável, enfim, que ficou meio batido, inclusive, né? Ao longo do tempo, foi se perdendo a força e a gente foi engolido pelo marketing. Eu acho que é importante, nesse debate que a gente vai levar para a Cúpula dos Povos, a gente ter agendas comuns, né? Tanto em relação à questão da sociodiversidade urbana e também dos povos da floresta, das populações tradicionais, dos povos originários, levar também essa questão da logística reversa e da economia circular como uma alternativa importante para que a gente tenha, de fato, a visão de que se a gente tem cada vez mais um investimento, de fato, nessas pessoas que estão na linha de frente para reintroduzir matéria-prima que muitas vezes, né, que é vista como lixo, né, para a grande população, que é matéria-prima para voltar para a indústria, a gente está falando de emergência climática, e muitas vezes isso não está na agenda, né? E eu acho que é importante a gente começar a pautar também essa questão, porque ela acaba se dissolvendo, não por mal, é que são tantos problemas que a gente vem enfrentando, a gente retrocedeu tanto ao longo do tempo, que questões que a gente tinha conquistado retrocederam, né? Mas eu acho que é importante a gente levar essa pauta, porque a gente tem, no Brasil inteiro, prefeituras proibindo os catadores de fazerem a coleta. E por quê? Porque existe um lobby de empresas
que estão fazendo a coleta e vendendo esses materiais ou incinerando, mais uma questão ambiental. E, por outro lado, vendendo esse resíduo como matéria-prima que volta para a indústria, isso é muito legal, mas quem está na ponta não está tendo a fatia desse mercado. E muitas vezes, aquele que já está vulnerável se torna marginalizado e às vezes é contratado por essas empresas como mão de obra análoga ao trabalho escravo, ou por, enfim, vocês sabem. Então, eu gostaria, assim, representando a ONG, assim, que isso fosse colocado em pauta, a importância do consumo responsável, voltar a essa pauta do consumo responsável e também do papel dos catadores de materiais recicláveis, das cooperativas, enfim, para a emergência climática. É isso, obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho uma dúvida. Hoje eu fiquei sabendo que existe a possibilidade, eu não sei se isso vai ser divulgado nos grupos, da Rio mais 30 ser postergada para os próximos meses. Não sei se vocês estão sabendo se vai acontecer mesmo em junho ou se existe a possibilidade de acontecer em outubro. Obrigada, Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Eliane, tudo bem? Tudo Então, bom. é porque, na verdade, vão ter vários eventos com esse nome, né? Porque 2022, eles têm aí esses 10 anos de comemoração da última Rio+20, mas a Cúpula dos Povos vai permanecer em maio, de 25 a 27, né? A Cúpula dos Povos, que é esse evento organizado pelas organizações da sociedade civil. Vai ter uma Rio+30 puxado pelo governo do estado, que vai ser em junho, e vai ter uma que vai ser puxado, que é a Rio+30 mais cidades, se não me engano, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai ser em outubro. Então, vão ser 3 eventos que tem aí a Rio+30 enquanto nomeação, mas são eventos diferentes, com públicos diferentes e intencionalidades diferentes. Então, a Cúpula dos Povos que a gente está construindo aqui com os ciclos de vozes e saberes vai continuar de 25 a 27 de maio. Tá pertinho. Maravilha. A gente vai estar lá na marcha, então a gente quer somar. Tá? Certo, quem vai, aí deixar. A gente vai somar com atividades, depois a gente conversa mais. Beleza. Pronto, passo para a Adriane. Obrigada. Eu queria chamar o Augusto do movimento... Perdão, não consigo ler. Pimpadoras. Oi, sou eu, Augusto, Movimento dos Pimpadores, faço parte do Pimp My Carroça também, a Eliane acabou de fazer a fala. Estou no GT de comunicação da Cúpula dos Povos, tenho 24 anos, sou jornalista recém-formado. Um prazer, satisfação muito grande estar aqui nesse encontro, muito bom ver tanta juventude organizada, me dá até um alívio, honestamente, porque eu vejo tanta gente mais velha organizada e eu sinto que tem algumas disparidades de formato de comunicação, do que fazer, quanto falar, como falar, que eu sinto que as juventudes chegam assim com um potencial transformador muito grande. Então, agradecer a todos aí pelas contribuições, aprendendo muito e me coloco à disposição para somar com o que vocês precisarem. Como a Eliane falou, durante os dias 25 ao 27 a gente vai estar lá no Rio, estamos bolando umas ações com catadores de materiais recicláveis, então a gente vai precisar de voluntários talvez, então quem estiver pelo Rio lá, já fiquem ligeiros aí para ajudar a gente, e muito obrigado pelo espaço aí para me apresentar, Adriane. Adriane, se você me permite, dessa ação que desculpa, viu, gente, é só para dar um informe em relação ao que a gente está preocupado com os resíduos do evento. Nós vamos mobilizar 30 catadores para estarem lá fazendo a coleta seletiva na marcha. Obrigada, Augusto. Obrigada, Eliane. Então, eu vou chamar... Calma aí, gente, perdão. Aderbal Achogun. Da política, né, a diferença na política, então não me parece que haverá uma grande mudança. Mas o que eu acho interessante a gente pontuar nesse alerta... Boa noite. Boa noite, Aderbal. Boa noite. Também fico muito... Meu nome é Aderbal Achogun, sou mestre de cultura tradicional, artista plástico.
sou de povos e comunidades de matriz africana, coordenador da rede afroambiental, que está há 30 anos aí desde a ECO 92, né, na fundação da rede, da fundação do MIR, com minha mãe, Beata de Iemanjá. Né, para mim foi uma surpresa boa, né, estar aqui e ver tanta juventude, porque a gente vem acompanhando aí, né, as discussões e está sendo negado para a gente, né, o direito a estar na coordenação, o direito a ter nossas pautas e protagonizar nossas lutas, né, que a gente não se vê, né, nesses temas que vem debatendo aí, como acabou de falar agora esse jovem, né? Está parecendo, ninguém sabe para onde vai, né? E mesmo assim eles não conseguem, né, descer do pedestal para dar protagonismo à juventude e aos povos. É muito grave a gente estar aqui há um mês, né, dessa cúpula dos povos e a gente ainda não saber como os povos vão chegar, né? Como as ONGs vão chegar, a gente já sabe, porque a maioria delas tem recursos, né? Então vão mandar seus representantes, algumas ONGs, né? Essas megas ONGs, né? Mas os povos mesmo não chegam, né? Então eu fico feliz com essa juventude aqui, me sinto confortável de ter, né, os povos aqui representados, né, as pessoas dessas jovens aí, né, amazônicas, né, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado com esse egoísmo, né, e com essa falta de humildade, né, em as ONGs e o governo e o empresariado reconhecer que falharam, né, falharam, e isso está no Instituto de Pesquisa da Crise Climática, né, que dá um panorama real, né, nesses 30 anos aí, desde a ECO 92, né, essa falha desse sistema, né, patriarcal, violento, né, exterminador de culturas que aí está. Né? Então, a gente se vê nesse momento aí, eu botei um ofício aí no grupo, né, para que vocês saibam que os povos de matriz africana, que não somos todos religiosos, né, nós somos mantenedores do complexo cultural, né, que surge em África e vem para a diáspora africana no Brasil, o segundo maior território negro do mundo, né, povo que vem escravizado, né, para trabalhar e construir esse país, está fora de uma cúpula dos povos, das decisões. Na verdade, para a gente não é novidade, porque é uma prática, né? Então, acham que a gente está no lugar de movimentos partidários políticos ou movimentos religiosos, né, com cunho ecumênicos e de pesquisas, e, na verdade, nada fazem. Vocês podem ver um carnaval hoje ganho por uma escola que traz o tema de matriz africana, né? Mas o Brasil continua matando 60 mil jovens pretos e pobres ao ano, né? O Brasil continua botando os traficantes, né, de Jesus para perseguir, né, os povos de terreiro no Brasil, né? O Brasil continua, né, tendo a sua política apropriada pela igreja neopentecostais, né, para mercantilizar a educação, para mercantilizar o ambiente, para mercantilizar, né, o mercado da xenofobia, o mercado, né, da homofobia, né, o mercado da fobia, né? Então eu fico feliz em participar. Eu estou aqui quietinho porque eu estou no hospital, mas eu não resisti, né, de poder falar para vocês continuarem a luta, porque vocês, né, são as gerações futuras, vocês são os herdeiros disso que está aí. E não deixe ninguém falar por vocês, porque são vocês que estão morrendo, são vocês que não estão na universidade, são vocês que a mãe de vocês, né, foi violentada e é violentada todo dia por esse sistema patriarcal,
né, por esse sistema neopentecostal que está aí, né, se aboletando do Estado para promover, né, uma ameaça à diversidade cultural, religiosa e biológica. Não pode haver sociobiodiversidade, né, quando a gente tem uma igreja, né, tão nefasta no comando do Estado. Então, é bom que a gente aponte, né, quem são, né, os principais criminosos que estão a serviço desse sistema aí. Muito obrigado, que Xangô, no dia de hoje, abençoe vocês, né, que Iemanjá, o nosso mar sagrado, né, a mãe de muitos peixinhos, cuide de vocês, como cuida do meu povo. Axé. E, novamente, apenas embaixo de agradecer pela fala e por nos ensinar tanto, né? Porque são coisas que, infelizmente, são invisibilizadas e banalizadas, mas que precisam ser faladas e necessariamente precisam ser ouvidas. Não há possibilidade alguma de debatermos sobre mudanças climáticas se falarmos sobre a pauta climática e ambiental, sendo que o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas negras e é o país que mais mata pessoas indígenas, que está na linha de frente do combate e da vulnerabilidade das questões climáticas e ambientais. Eu sou fã do Aderbal, sempre digo isso, sempre falei isso, e obrigado por dizer tanto, obrigado por tanto. Eu gostaria de ouvir também, acho que seria bem legal a gente conversar um pouquinho, ouvir um pouquinho também a professora doutora Irene, se ela conseguir dizer um pouquinho agora também seria muito massa. Enfim, não sei se ela vai conseguir falar agora, mas a oportunidade está aberta, se ela quiser e conseguir também. Mas, enfim, Paulo e Ricardo quer falar alguma coisa, quer se apresentar? Certo. Paulo tá tímido hoje. Brincando. Ele tá descansando a voz, porque esse menino fala muito, o trabalho dele é maravilhoso. Certo, professora. Mas pode colocar aí no chat também que a gente lê aqui. Eu posso falar, gente, um pouquinho? Eu achei bem interessante as discussões aqui, que estou aqui na relatoria, por isso que estou calado, estou escutando, porque eu estou anotando tudo que está sendo dito aqui, e acho que é muito importante cada colocação, assim. E é importante também perceber que cada colocação, cada fala, cada relato entra em convergência com o que a gente está discutindo mesmo. Quando a gente fala de sociobiodiversidade, é essa integração das diferentes lutas, essa diversidade mesmo de pautas, e de como a gente está ainda no Brasil falando óbvio, né? Dentro do que a gente tem enquanto movimento da sociedade civil organizada. A Aderbal traz essa perspectiva, né, dos povos terreiros, da comunidade negra, pautando isso historicamente, né, desde lá da Rio 92, mas também de outros espaços, nessa linguagem ancestral, e de como a gente está, parece que colocando toda a questão em um único ponto, né, que é sobre essa relação que a gente tem com a natureza, essa relação que a sociedade foi sendo colocada, orientada por um sistema hegemônico, econômico, capitalista, né, para olhar a natureza enquanto mercadoria, olhar a natureza enquanto um recurso de consumo. E aí, se a gente fala de consumo, a gente fala de quantidade, e se a gente fala de quantidade, a gente fala de lotação de coisas. Assim, a imagem que aparece para mim quando falo de quantidade de consumo é muito numa ideia de acúmulo, né, de materiais, e a gente fala de resíduos sólidos, e a gente fala da importância dos catadores, mas da negligência do governo em não admitir a função desse trabalho e colocar-se a serviço desse capital, admitindo empresas, né, para dentro, para gerir o que eles chamam de gestão de resíduos sólidos, que para mim não é gestão de resíduos sólidos. Enfim, como essas conexões que a gente faz aqui nessa discussão, nesse debate, estão conectadas. E a gente está querendo falar uma única coisa: a gente quer viver. A gente quer viver com qualidade, a gente quer ter alimentos de qualidade, quer ter um ar respirável,
uma água limpa, a gente quer caminhar sem ser assassinado pela polícia, como foi um relato aqui de Amangaí em relação à mulher que estava lá no festival. A gente quer ter liberdade dos nossos corpos, a gente quer ter liberdade de demonstrar aquilo que a gente né, enquanto identidade, enquanto orientação sexual também, e de como essas pautas elas são convergentes, né? De como a gente está falando de mudanças climáticas, mas como o clima, né, faz parte da nossa vida, de como a gente é um só. Essa ideia de natureza que coloca a gente em oposição, né, como se fosse um observador da natureza, a gente está fora, está observando a natureza. Né? É uma coisa meio estranha, eu acho que não dialoga com isso que a gente está falando aqui, porque a gente está convergindo tudo. Né? A gente está falando de preservação de territórios, a gente está falando sobre luta ancestral, a gente está falando de tudo. Então, o pensamento, né, é um pensamento holístico. E eu acho que quando a gente tenta integrar as coisas, né, integrar essa relação homem, mulher, natureza, a gente tem uma visão mais concreta e mais complexa dos processos. Então, a gente consegue perceber o quanto é errado, né, uma mineradora chegar em uma cidade ou chegar em um bioma, em uma área florestal e fazer o que eles fazem, em termos de devastação e impacto. O quanto é deplorável a gente ver comunidades periféricas, pretos, mulheres, chefes de famílias, né, sofrerem à custa da falta de trabalho, da falta de acessibilidade, da falta de direitos básicos. Então, a gente vai tentando olhar para a sociedade com um olhar mais crítico, porque a gente está começando a integrar as pautas e a gente começa a perceber que há uma superestrutura de opressão, né, que parece manejar e comandar todo o resto. E é essa estrutura que a gente precisa atacar. Né? É esse os nossos esforços, é por isso que a gente está aqui, né, no dia 26 de abril, das 6 às 8 da noite, para que não seja só relatos de experiência e vivência, mas que esses relatos possam servir de mobilização, de ativismo. E a gente está construindo esse documento, construindo esses círculos, essas reuniões, para que a gente possa gritar, né, em um evento presencial e fazer isso em convergências com os coletivos, para que a gente possa ter uma ideia de coletividade, levar isso enquanto pauta de futuro, enquanto agenda de pauta de luta para as nossas vidas. Então, eu acho que eu estou aqui enquanto, né, escutando os relatos assim de como as ideias, né, e as pautas elas convergem. Parece que é meio diferente, né? Cada um está na sua instituição, no seu coletivo, no seu movimento, no seu grupo. Parece defender uma coisa particular, mas na verdade está todo mundo dentro de uma integração só, né? Dentro de um pensamento convergente. E eu acho que é esse o espaço, né, da gente colocar tudo na mesa e falar, então, galera, qual é a minha parte aqui? No que eu posso ajudar? Qual é o meu limite também? Isso é importante, né? Qual é o meu limite de espaço de mobilização? E a gente fazer essas trocas mesmo, para que a gente juntos a gente consiga tentar aí extinguir essa estrutura, esse sistema capitalista, essa visão e essa ideia colonial que está bem engendrada, né, na sociedade, está na hora de acabar já. Eu acho que a juventude nessa participação ela é crucial para esse momento, né? A nossa geração é a geração do basta, é a geração do chute e da porta mesmo, de falar assim, então, a partir de determinado momento, discussões sobre racismo, machismo, intolerância religiosa, discussão da natureza como mercadoria, o capitalismo não vai mais adiante. É esse o nosso pacto, né? Por quê? Porque a gente está lutando em prol das nossas vidas, né? Em prol da manutenção da vivência e não da sobrevivência, né? Então, acho que isso é interessante, a gente estar alinhado. Era só isso que eu queria falar, eu vou continuar anotando. Eu não sei se eu consegui enxergar, mas acho que o Aderbal tinha levantado a mão. Sim? Pode falar. Não, eu estava só aplaudindo o Rodrigo, né, por um jovem fazer uma leitura tão sensata, né, sobre o que nós vivemos. Né? Mas eu acho que falta, Rodrigo, é isso mesmo, né? Falta essa dimensão real do que é a crise climática. Né? Eles passaram 30 anos
né, debruçados sobre os escritos deles mesmos, né? Essa relação higiênica não cabe mais, né? Os povos de terreiro não querem fazer mais parte, né, do movimento negro partidário, né? Nós queremos protagonizar a nossa luta, né, como os detentores do conhecimento de origem da humanidade que surge em África, né? Nós não somos mágicos, né? Nós somos o que mais se aproxima, né, da nossa medicina, né, são os pajés, os xamãs, né? Mágica a gente tem na arte, né? Não falando de forma pejorativa, né? Nós temos a nossa arte, nós temos a nossa música, a nossa dança, nossa cultura alimentar, né? Como os parentes, os povos indígenas, né, estão fazendo essa luta aí maravilhosa, porque também nós chegamos a esse limite, né? Nós chegamos ao limite da violação, né? Porque é uma violação, né? Uma violação da nossa cosmovisão, da nossa forma de vida, né? Quando a gente vê um carnaval, né, onde o povo dança, mas os carnavalescos vêm de belas artes, sem nenhuma profundidade real do que são os povos, né, e que passam o ano todo sem levantar uma palha em nossa defesa, sem levantar uma palha pelos povos indígenas, sem levantar uma palha pelos povos ribeirinhos, né, pelos faxinalenses, pelos fundos de pastos, né, pelos imigrantes, né, que eu não gosto dessa palavra, né, pela humanidade em diáspora, né, que deveria ter esse direito, porque a diáspora é um movimento da humanidade. Então, eu acho que a gente tem que os povos de terreiro têm sua própria pauta, que vem trabalhando há 30 anos, e não vai sequer dar, né, a orientações rasas, né, da pesquisa acadêmica, né? Nós temos outra dimensão do porquê está acontecendo essa crise climática, né? E o problema é ancestral, o problema é ignorância, né? O problema é egoísmo, né? Então a gente quer curar a Terra, né? Se contrapor a esse Instituto de Pesquisa da Crise Climática, que diz que nós vamos acabar em 2030, né? É uma profecia, né, tão ególatra que a gente não consegue perceber quando beira o irresponsável, né? Você dizer, né, parece os grandes profetas aí do neopentecostalismo, né, que tá nisso aí. Mas é isso. Obrigado aí pelo prazer de participar com vocês aí, né, e escutar essa juventude maravilhosa aí do meu país, né, do meu povo, né, e que vai fazer a mudança, isso eu tenho certeza, né? Eu estou falando baixinho assim, que eu estou aqui no hospital, eu estou escondido da enfermeira para poder estar aqui fazendo essa coisa que minha juventude eterna me permite, né? Que é burlar o sistema, mesmo que o sistema seja tão bruto quanto a gente, né? Beijo, queridos. Tenham uma boa noite. Osunrerê Capirê Padê. Durma bem e tenha bons encontros nos seus sonhos, que é isso que vocês precisam, de sonhar, porque vocês são jovens, não pode ser negado esse direito a vocês de sonhar com um país melhor, com um país onde a gente não precise, né, dizer todo dia que matam os nossos jovens, matam os nossos povos, matam nossas mulheres, né, matam a nossa biodiversidade, né, que é a maior riqueza do povo brasileiro. Isso deveria ser usado para salvar o mundo e não para continuarem essa trajetória de violência contra a gente. Beijo. Aderbal, não tenho palavras para agradecer, é um privilégio te ouvir. Acho que eu agradeço em nome de todo mundo que está aqui. Tu é extremamente incrível. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade de te ouvir, de verdade mesmo. Eu queria saber se mais alguém quer falar, talvez a Luísa queira falar alguma coisa. Queria agradecer, primeiramente, dizer que é um privilégio para mim estar
né, escutando todos vocês, estar aqui admirando a Adri e o Gabriel, que são colegas meus, né, companheiros de luta aí, querendo ou não, pessoas incríveis. Queria agradecer, enfim, todos vocês pelas palavras e dizer que eu fico muito feliz, porque eu espero que o resultado final do que a gente está falando aqui seja um encontro incrível, um encontro onde a gente possa, quem sabe, se tudo der certo, eu espero que dê, a gente possa ouvir isso tudo pessoalmente de novo, poder olhar um no olho do outro e falar, se eu estou aqui, se eu resistir, né, é porque você esteve, né, conosco. E dizer que não tem como você lutar contra as mudanças climáticas. Não tem como você lutar, e eu vou dar um exemplo da minha área, por assim dizer, né, energia, né. Não tem como eu querer dizer que eu sou contra a instalação da termoelétrica na zona oeste do Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba, porque eu sei que ela só vai ser instalada ali, porque lá o povo não vai reagir, porque é lá onde mora a galera da periferia do Rio de Janeiro. Então, eu queria dizer que não tem como a gente lutar contra as mudanças climáticas sem a gente colocar na frente dessa luta quem está aqui desde o início, que é a galera, são as mulheres principalmente, indígenas, pretas, quilombolas, caiçaras e milhares de outras minorias que não são minorias, e que é uma honra para mim estar aqui ouvindo todos vocês, conhecendo todos vocês também, querendo ou não, porque a gente conhece um pouquinho mais de cada um. E é isso, acho que não tem muito a adicionar, mais a aprender, né? A gente tem que ouvir mais, às vezes, do que falar. Quer dizer que muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Eu vou passar agora a fala para o Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Certo, gente. Eu vou aproveitar esses minutos. Hoje a gente vai acabar cedo, hein? Vou aproveitar esses minutinhos para falar um pouco sobre uma coisa que a Luísa falou até, né? Que é o primeiro Encontro Nacional de Justiça Climática que a gente vai fazer no evento presencial. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou resolvendo 2 pepinos, né? De inserir nosso primeiro encontro na agenda da programação, que está sendo totalmente alterada lá na Comissão Facilitadora da Rio Mais 30, já está lá. Depois eu dou um aviso mais confirmado sobre o nosso dia do encontro, mas também propor de a gente começar as discussões de organização desse encontro, né? A programação, quem vai falar, se vai ter alguma atividade cultural no meio, enfim, a partir dessa semana ou da próxima semana. A gente vai começar a organizar isso, e isso vai ter que acontecer em dias que não sejam dias do ciclo de Vozes e Saberes, porque a gente precisa continuar os debates, né, como a gente está fazendo aqui. Não sei quem está chegando agora, mas estamos no nosso 3º encontro do ciclo de Vozes e Saberes, tivemos o 1º e o 2º. Todos eles estão indo, por isso que a gente está gravando, né? Estão indo para o canal do YouTube, então vocês podem dar uma olhada de como foi os outros 2 encontros lá no nosso canal, depois eu passo aqui para vocês. E a gente, em cada encontro, a gente está fazendo uma relatoria. Essa relatoria a gente vai precisar discutir depois, porque a gente vai ler as sínteses das discussões, né, no encontro presencial. Então, até mesmo a programação do nosso encontro, ela vai ser levada em consideração de acordo com o que a gente está discutindo aqui. Então, basicamente, a gente vai olhar para esses documentos, eles estão online, estão lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem não participa do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar também o link aqui para quem quiser entrar, é o grupo organizador dos Ciclos de Vozes e Saberes número 10, que é de Justiça Climática, tá? E a gente vai começar a organizar esse primeiro encontro aí, precisa sair esse primeiro encontro. Então, aquela ideia maravilhosa de alguma organização, de alguém que vocês queiram, que esteja lá presencialmente no palco, falando, delegações indígenas, delegações de quilombolas, caiçaras, enfim, juventudes que vocês estão sentindo falta, que poderiam compor também nosso primeiro encontro nacional.
traz para o Círculo de Vozes e Saberes, para a gente apresentar um pouco a proposta, para a gente construir junto o primeiro encontro nacional, tá? E aí a gente fazer essa programação juntos. Então, lá no grupo, durante essa semana, a gente decide a data para que a gente possa começar a fazer as reuniões de organização do encontro lá presencial, tá? Então, é isso. Eu coloquei o link do nosso grupo do WhatsApp aí no chat. Vocês podem estar entrando. Quando entrar, se apresentem, gente, para a gente saber, né? E as atas também eu estou compartilhando lá, mas também posso compartilhar no e-mail das participantes aqui, tá? É basicamente esse recadinho. Adriane, passo de novo para você. Muito obrigada, Rodrigo. Para quem não viu, gente, o link está ali no chat. Então, eu queria falar rapidamente sobre... Eu sempre acho muito importante quando tem esses espaços, e hoje eu acho que, assim, eu não consigo nem medir, né, não é mensurável o quão rico foi essa mesa, o quão rico foi poder ouvir todo mundo, também poder falar um pouquinho sobre questões que eu enxergo e poder passar isso adiante, ter essa conversa, essa troca, que eu acho que é muito importante, porque a gente vê que movimentos ambientais e essa luta ambiental ela já existe, né, há um bom tempo, mas o quão é importante a gente começar esse movimento, que é um movimento ambiental, mas um movimento que descoloniza, né? Um movimento que traz as pessoas mais afetadas nas lideranças, na frente disso, desse combate às mudanças climáticas, e que a gente percebe também uma grande diferença, né? Às vezes eu recebo umas perguntas assim, por que na Europa isso é tão avançado? Mas, cara, na Europa não é a mesma coisa que o Brasil, né? Não tem o mesmo tipo de acesso. Aqui no Brasil, como é que uma pessoa que às vezes não tem eletricidade em casa vai estar sabendo o que é crise climática e vai estar completamente dentro dessa luta como uma pessoa na Europa, né? Às vezes acaba que a gente vira um privilégio para a gente, sabe? Poder ter toda essa informação, poder ter todos esses acessos que muitas pessoas não têm. Então, eu acho que é muito importante também a gente conversar sobre educação climática. É algo que a educação, enfim, todo mundo sabe, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, como já dizia. Perdão, desculpa. Eu já respondo as mensagens no chat, gente. E também dizer que eu acho que é isso, eu acho que esse encontro já mostra aí o quanto que a gente está fazendo diferença, só em se reunir, unir nossas forças e mostrar que tem uma galera engajada sobre isso e que não vai abandonar a luta, é algo que me deixa muito, muito feliz e esperançosa. Então, eu só queria compartilhar isso. E vou passar para o Gabriel também para ele concluir os pensamentos deles. E se mais alguém quiser falar, a gente abre e aí depois a gente encerra o debate. Galera, ouvindo as falas, especificamente a fala da Luísa, onde ela falou sobre hidrelétricas, e a gente precisa debater e visibilizar coisas que estão acontecendo durante o Brasil. O governo federal, Bolsonaro, simplesmente ignorou sua subjetividade, as pessoas que possivelmente poderão ser afetadas com a maior hidrelétrica do Brasil, que poderá ser construída nesse ano, em Rondônia. É uma região onde que é uma tomada por comunidades de ribeirinhas, quilombolas, povos indígenas, pela periferia, e produtores agrícolas, familiar e outras comunidades que simplesmente poderão ser assassinadas por causa de uma hidrelétrica que o governo federal está planejando de construir. A gente precisa discutir, a gente precisa mobilizar, a gente precisa engajar pessoas para lutar contra isso, né? E eu acho que é isso. Só queria mesmo evidenciar isso daqui que está acontecendo em Rondônia. A gente precisa mobilizar para dar voz a isso, porque eu vejo pouca mobilização nessa causa específica. Mas, gente, no debate todo, é muito bacana o que foi discutido. Quero agradecer vocês por me ensinar tanto também.
Eu estava aqui como mediador, mas estava ao mesmo tempo aqui aprendendo muito e muito e muito, muito, muito. E o caderninho está aqui anotado várias coisinhas que eu preciso depois pesquisar mais. Mas, enfim, debaixo de tudo, muito obrigado por tudo. E, Ali, a palavra é sua. Acho que a gente pode encerrar, então o debate a gente vai estar encerrando bem cedo. Agora que eu olhei a hora, vai ser 15 para as 8, normalmente encerraria às 8, né? Então vamos concluir isso e aí eu vou passar para o Rodrigo, nosso relator. Vai lá, Rodrigo. Certo, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma síntese bem, 2 minutos, tá? Do que a gente discutiu aqui. O tema central desse ciclo de Voz e Saber foi a defesa da sociobiodiversidade e as mudanças climáticas. No início, logo a Adriane e o Gabriel apontou sobre essa questão do colonialismo e da pauta climática que foi historicamente discutida por homens brancos, cis, acadêmicos, e de como é importante ter espaços como esse da pluralidade da juventude, né? De pautar essas discussões, e de como também esse pensamento sobre a natureza, vindas também do colonialismo, fez com que a gente enxergasse ela enquanto mercadoria, né? Visse nossa crise do nosso dia a dia, os impactos das populações mais afetadas como algo natural. Então, eu coloquei isso como algo bastante importante no início. Depois a gente abriu com as perguntas norteadoras, né, sobre a biodiversidade, sociobiodiversidade, sobre a vulnerabilidade desses ambientes em relação aos eventos das mudanças climáticas. Hannah começou, né, com a relevância da juventude nesses espaços de tomada de decisão, do protagonismo da juventude, né, na contribuição da construção de demanda, de planejamento, nessa visão de futuro, na visão de presente, e de como a gente pode alinhar nosso discurso com o presente, não esses verbos do futuro, né, de que vai acontecer em 2050. A gente está começando a sentir esses impactos dos eventos extremos agora. Ela falou também de como esses impactos são muito voltados para uma galera que já tem historicamente, já vive, né, nessa margem de desigualdade, então ressaltou o conceito de justiça climática, isso é muito importante para a gente. Falou sobre a ideia de entender sociobiodiversidade quanto pluralidade de vida, enquanto diversidade, integração, e também de entender, né, essa heterogeneidade do território, de cada povo, e eu acho que isso foi muito importante. Uma coisa que ficou muito comum aqui nas discussões, né, da nossa relatoria, é sobre de como esse modelo colonizador impõe o homogêneo nas coisas que são heterogêneas, né? De como a gente quer individualizar as coisas, tornar padrão, tornar único, cenário único, sendo que elas apresentam diversidade, heterogeneidade, né? Então, essa ideia de colonizadora, quando a gente, por exemplo, vai para Portugal e chega aqui em espaços colonizados e encontra a mesma arquitetura, né, de lá, espaços concretizados que têm o mesmo formato de praça, né, se a gente falar um pouco de espaços urbanos aqui, ou de quando a gente vai para territórios em áreas rurais, a gente encontra essa homogeneização do espaço, como se fosse assim, tudo que tivesse, os lugares não podem ser diferentes, as pessoas não podem ser diferentes, é como se a diferença e a diversidade, que são duas coisas completamente distintas, né? É como se fosse a diferença e a diversidade fosse algo que não pode existir no meio da sociedade, algo que não pode existir nos lugares concretos, né? Essa aversão à diversidade. Então, pautar a sociobiodiversidade é também pautar a importância de reconhecer nas coisas, no outro, em si, essas diferenças, né? Essas distinções, essas graduações de ambientes, e pensar que isso vai nos levar para uma alternativa harmoniosa. Foi isso que Hannah falou, um outro modo de ver a natureza, um outro modo de se relacionar, não só com essa natureza meio física, né? Água, floresta, solo, rocha, mas natureza, pessoas também, né? De como a gente enxerga para a sociedade, encontra diversidade, está tudo bem com a diversidade, de como isso pode ser bom para a nossa vida, né? Para o nosso modo de viver. Isabela já trouxe também nesse conceito mais acadêmico
sobre a gente se atentar muito a essas palavras que a gente utiliza no cotidiano. Então, biodiversidade é uma coisa, sociobiodiversidade é outra. A biodiversidade ela tem um aspecto muito mais voltado para uma ideia faunística, florística, né? Talvez nessa taxonomia científica. E a sociobiodiversidade é mais ampla, abarca essa diversidade dos povos, abarca esses diferentes modos de fazer, em consonância também com a diversidade do meio físico. Então, acho que isso foi muito importante. Permeou muito essas discussões aqui da gente, né? E também falou sobre a inclusão das comunidades tradicionais nesse debate, de como a gente pode construir e aprender em conjunto com as comunidades tradicionais essa visão holística da natureza, né? Enxergar o todo, enxergar, às vezes, o posicionamento desse todo complexo, enfim. Eu estou tentando sintetizar todas as discussões, mas está tudo descritivo lá, eu coloquei já no nosso grupo. A Magali já trouxe esses desafios da gente entender, né, que depois da homologação do território demarcado, a gente tem ainda falta de direitos básicos. Ela deu um exemplo da falta de acesso à água. Ela falou para a gente também pensar nos povos indígenas enquanto pluralidade também, enquanto diversidade. Às vezes a gente fica muito... Luana também falou um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente fica muito focado em Amazônia legal, na diversidade dos povos da Amazônia, não entende a Caatinga, não entende a Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e outros biomas, Cerrado, por exemplo, que também tem povos indígenas, que também tem sua diversidade ali. Então, ela ressaltou muito esse momento de união e de entender essa pluralidade dos povos e de entender que, mesmo tendo terras demarcadas, ainda tem muitos desafios no território, né? E um desses desafios se passa por violência de gênero, se passa por violência física policial, como ela deu o exemplo da Priscila, que foi extremamente violentada, né, em praça pública no dia 18 de abril. Luana também traz um pouco do que a Mangaí vem falando, né, sobre a gente entender os outros territórios brasileiros enquanto pluralidade também de lugares, os desafios socioambientais de cada lugar é diferente, os povos são diferentes, mas todo mundo está falando a mesma coisa no final das contas, né? Mas também entender essa diversidade e olhar para esses povos em diversidade, né? E até mesmo olhar para a Amazônia enquanto um território diverso e não homogêneo. A gente tem uma ideia um pouco homogênea das coisas. A gente fala de Nordeste, a gente imagina uma característica só, a Amazônia é uma característica só. Talvez aí se desprender um pouquinho e se deixar contaminar pela diversidade, né? Se deixar, eu gosto dessa palavra contaminar, viu, gente? Se deixar se levar pelo fato de ter essa pluralidade de cultura, de política, de oratória, de forma de se vestir, de forma de se expressar, é importante. Ângelo trouxe também uma questão sobre esse genocídio da sociobiodiversidade por causa da crise climática. Então, a gente tem um desenvolvimento econômico, esse modelo hegemônico de destruição da natureza que causa essa crise climática. A crise climática é um braço, né, das crises do mundo. E de como essa crise climática está matando essa sociobiodiversidade, né, está engolindo o que a gente tem de importante que garante nossa sobrevivência. E também falou sobre essa ideia homogênea de sistema de pensamentos fechados, né, que a gente precisa ter essa maior amplitude. Eliane trouxe um ponto muito importante, que é a gente pensar a gestão dos resíduos sólidos muito numa perspectiva de logística reversa e consumo responsável. Eu também concordo com ela que a gente abandonou muito as discussões, às vezes as discussões são muito esvaziadas sobre esse sentido, parece que a galera, não sei o que aconteceu, dos movimentos ambientalistas, dos espaços, né, de eventos ambientalistas, que a gente tem perdido um pouco dessa discussão sobre resíduo sólido, e tem uma relação direta com a emergência climática, tem uma relação direta com esse modo de produção, desse consumo em série, e também uma relação direta da importância dos catadores perante a lógica que se instala aí de empresas de lobby em relação a incinerar produtos, né, de não construir esse processo de forma sustentável, utilizando esses princípios da logística reversa do consumo responsável. Aderbal, Augusto falou, mas no sentido de se colocar disponível para alguma ação e querer voluntários, né? A gente vai conversando sobre isso
depois, ao longo das organizações das atividades do evento. E logo em seguida veio o Aderbal, que falou sobre a importância da juventude na participação do evento, criticou a negligência da gestão do evento para garantir a participação dos povos de terreiro, falou também sobre a importância dos povos de terreiro na luta histórica da discussão ambiental desde eventos anteriores, e da importância da gente chegar agora e garantir esse espaço e não deixar que ninguém possa tomar esse nosso lugar de propor, né, e de causar, que a gente chegou para causar também. É basicamente isso, gente. Foi muita coisa, eu tentei sintetizar o máximo que pude, e até o próximo encontro. A gente se vê no dia... Deixa eu só pegar a próxima data do Ciclo de Vozes e Saberes, no dia 10, né? No dia 10 de maio, a gente tem um Ciclo de Vozes e Saberes, e a discussão que a gente vai fazer no nosso próximo encontro vai ser sobre, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ser sobre políticas públicas, né? Exato. Deixa eu dar uma olhada aqui. Políticas públicas sobre eventos extremos, a ciência, saúde e mudanças climáticas, né? Vai ser bem interessante. Eu quero participar também. É isso. Agradeço a participação de todos e todas a mais um Ciclo de Vozes e Saberes, e a gente se encontra no dia 10 de maio e nos encontros anteriores para a gente organizar esse primeiro encontro, tá bom? Abraço a todas, todos e todos, e até já.